No último vídeo, vimos a respeito da evolução do código genético e da síntese proteica. Com a evolução dessas moléculas, do RNA transportador, mensageiro e ribossômico, isso abriu a possibilidade subsequente para a diversificação das proteínas e a evolução do DNA. Acontece que as proteínas, elas antes delas surgirem, como vimos nos últimos vídeos, nós já tínhamos moléculas de peptídeos curtos atuando e cumprindo algumas das funções dessas proteínas. Então, por exemplo, especificamente na atuação da estabilidade de moléculas, em cofatores de reações de ribozimas e em papéis estruturais nas membranas. Com o aumento da síntese desses peptídeos curtos, eventualmente, muitos deles passaram a atuar também em facilitadores da síntese proteica. Então, daí nós tivemos abertura de espaço para muitas das transferases que permitem a ligação de aminoácidos para moléculas de RNA transportador. Muitas dessas proteínas acabaram atuando também ao se ligar ao RNA ribossômico, dando origem ao ribossomo moderno. Então, essa diversificação de peptídeos mais longos, que foi possibilitada com a síntese proteica, por sua vez facilitou a evolução de outros peptídeos mais longos em um feedback, resultando então na diversidade de peptídeos mais longos. Esses peptídeos mais longos eventualmente se tornaram as proteínas mais primitivas, que eventualmente dariam origem às proteínas modernas. E com isso nós tivemos então a eventual substituição do RNA, do mundo RNA ribossômico, pelo mundo RNA proteico. É importante aqui salientar que essa substituição, ela provavelmente não foi uma coisa linear, provavelmente ela foi uma substituição bem dinâmica e bem mais complexa, da forma como eu estou descrevendo. E é importante salientar o seguinte: algumas pessoas podem cometer o erro de pensar que com essa substituição, as proteínas acabaram eliminando completamente as ribozimas, a necessidade de ribozimas por serem mais eficientes, entre outras em cumprirem essas funções. Mas provavelmente não houve uma completa substituição de ribozimas por proteínas. Até porque, primeiro, ribozimas ainda estão presentes nos seres vivos atuais, cumprindo várias funções. O segundo ponto é que muitas das funções químicas que as enzimas hoje fazem provavelmente não eram realizadas por ribozimas, mas sim talvez por peptídeos curtos e reações inorgânicas que podem ter cumprido alguma dessas funções iniciais. E é importante salientar isso por quê? Porque não só a evolução ela não é um processo linear, a evolução também não é um processo de voltar à prancheta. Então, por exemplo, quando eu estou construindo um equipamento, uma pessoa está construindo um equipamento, ela comete um erro em um modelo, ela pode voltar à prancheta e corrigir esse erro na construção do objeto. A evolução, por sua vez, ela não lida dessa forma com organismos. Organismos, quando eles sofrem uma mudança drástica, essa que pode não ser uma estrutura tão eficiente, a evolução não volta à prancheta, ela simplesmente lida com o material necessário para seleção natural acontecer. Então, em última análise, muitas dessas proteínas, ao invés de substituírem completamente ribozimas, em um modelo que algumas vezes é representado de como aconteceu essa transição, provavelmente o que aconteceu foi, na verdade, que várias proteínas passaram a substituir funções desses peptídeos mais curtos e de reações inorgânicas que atuavam no ambiente, mas não substituíram completamente as funções das ribozimas. As funções das ribozimas, algumas podem ter sido substituídas por proteínas, e em alguns casos, algumas ribozimas, eventualmente, posteriormente, poderiam talvez até ter substituído funções de alguns peptídeos curtos, de algumas das primeiras proteínas. Então, em última análise, a evolução é um mecanismo muito mais dinâmico e não é um mecanismo linear, como muitas vezes é representado. Mas, focando especificamente a quais foram essas funções das proteínas, com a evolução delas, foi possível a abertura de uma série de vários tipos de funções novas que muitas vezes não estavam presentes na protocélula inicial. Então, algumas funções que já eram cumpridas, como por exemplo funções enzimáticas, em alguns casos passaram a ter funções mais eficientes por algumas proteínas, de fato, em alguns casos, mas outros tipos de funções, por exemplo, transporte de moléculas, como por exemplo a atual hemoglobina faz, um transporte de oxigênio, ou funções como o sistema de receptores, como por exemplo as proteínas spike, ou funções estruturais, como vários tipos de citoesqueletos, acabaram desempenhando um papel muito grande em várias das protocélulas e
eventualmente teriam um papel muito grande nas células subsequentes que teriam evoluído a partir das protocélulas. Com essa diversificação de tipos de proteínas, também foi aberta a possibilidade do surgimento do DNA. Por quê? O DNA é uma molécula que depende muito de proteínas para sua replicação. Ele não é uma molécula que consegue se replicar facilmente comparado com a molécula do RNA. Mas apenas a abertura da possibilidade do surgimento do DNA não explica por que ele eventualmente substituiu o RNA como a principal molécula de armazenamento de informação. Então, para explicar isso, precisamos focar na questão em quais são as vantagens do DNA sobre o RNA. Em particular, qual a vantagem do DNA em termos de armazenamento de informação em relação ao RNA. E para explicar isso, temos que olhar as diferenças bioquímicas do RNA e do DNA. Então, a diferença mais visível, como já comentei nos vídeos anteriores, entre essas duas moléculas, é que o DNA é uma molécula de dupla hélice e o RNA tipicamente de uma única hélice. Mas essa não é a diferença principal, porque, como comentei em outros vídeos também, existem moléculas de DNA em vírus atuais que têm uma única hélice e existem moléculas de RNA de dupla hélice. A grande diferença estrutural mais bioquímica entre essas duas moléculas é o tipo de açúcar que eles têm, que o DNA tem um açúcar desoxirribose com um oxigênio a menos, e enquanto o RNA tem uma ribose com oxigênio, um átomo de oxigênio a mais, e nos tipos de bases nitrogenadas, que o DNA tem uma timina, enquanto o RNA tem uma uracila. Já as outras três bases nitrogenadas do DNA e do RNA são as mesmas, citosina, guanina e adenina. Acontece que, se queremos saber então qual é a diferença, a grande vantagem do DNA sobre o RNA, temos que focar então quais são as vantagens da desoxirribose sobre a ribose e da timina sobre a uracila. Então, para começar, é importante, antes de comentar sobre elas, sobre um ponto importante, que é o dilema na variação dos seres vivos, na variação genética. Que é o seguinte, existem várias vantagens positivas em ter maior variedade genética em populações de seres vivos. Primeiro, com maior variedade genética, há uma maior chance de surgir uma variação vantajosa para ambientes diferentes. Então, se surgir uma variedade vantajosa para um ambiente distinto, que essa população pode ter acesso, isso pode facilitar com que essa população se replique e se torne mais comum em outros ambientes. Da mesma forma, ao lidar com ambientes com constantes mudanças e dinâmicos, essa variação possibilita melhores respostas para populações em relação a esses ambientes. Então, se houver uma mudança drástica, uma população que tem maior variedade, alguns indivíduos vão ter uma vantagem reprodutiva nessa população, comparado com uma população com menor variedade genética. Mas, apesar dessas vantagens, a variação genética também tem desvantagens. Em particular, se nós estamos lidando com aumento de chances de variações vantajosas, há também maior chance de surgir variações e descendentes com características desvantajosas. Então, se nós estamos lidando com uma característica que é muito importante para a sobrevivência desses organismos, uma população em que indivíduos produzem vários descendentes e apenas alguns desses descendentes herdam a característica vantajosa, em contraste a uma outra população que a maioria dos descendentes tem mecanismos para manter uma consistência dessa característica bem vantajosa, a segunda população vai ter uma vantagem em termos numéricos em reprodução comparado com a primeira. Da mesma forma, em ambientes mais estáveis, populações com muita taxa de variação podem ter uma redução de fitness geral comparado com populações com maior consistência. Então, existe uma pressão seletiva tanto para mecanismos de conservação de sequências de bases de RNA, desses RNAs primitivos, a gente imagina, como também para possibilitar a variação dessas sequências. Então, provavelmente, tanto nos seres vivos atuais, com DNA, quanto também nos primeiros proto-seres vivos, você já tinha uma pressão seletiva para manter uma certa coerência, consistência em mecanismos para manter as sequências de RNA mais importantes, estáveis e para manter ainda assim manter um grau de variação. Esse é um dilema grande que existe atualmente nos seres vivos. Então, por um lado, um mecanismo de completa, perfeita cópia de DNA ou de RNA seria algo muito desvantajoso, seria algo que seria eliminado imediatamente.
Mas um mecanismo que não permitisse uma consistência, uma coerência, ou melhor, uma hereditariedade dessas características, também seria uma desvantajoso. Então, há uma pressão seletiva por conservação de variação até um certo nível. E por que isso é importante? Porque muitas dessas duas características envolvendo a timina e a desoxirribose, muitas características químicas dessas duas moléculas permitem uma maior estabilidade do DNA na sua replicação do que comparado com o RNA. E isso pode ter sido um mecanismo que eventualmente permitiu que o DNA substituísse o RNA como molécula principal de armazenamento de informação. Então, a primeira grande diferença é o seguinte: a desoxirribose ela permite uma maior flexibilidade em moléculas de DNA para que elas formem dupla hélice. Então, como mencionei anteriormente, moléculas de RNA elas podem também formar dupla hélice, mas a molécula de DNA ela tem essa facilidade maior em formar dupla hélice por conta da desoxirribose. E isso é importante porque com a dupla hélice você reduz as chances de ocorrer problemas na dupla hélice. Em particular, a chance de um erro de uma das bases ser corrigida aumenta, porque aí se ocorrer um erro em uma base nitrogenada, você tem uma outra base nitrogenada do lado dela. Então, as chances dessa base ser corrigida por proteínas que passam de correção é maior. Da mesma forma, uh, é garantida uma maior proteção das bases a partir de outras moléculas que estão no ambiente. Então, pelas duas bases estarem fechadas, ligadas entre si, com as cadeias em volta, isso permite uma maior proteção de qualquer outra molécula que possa vir e causar um dano. E, como eu mencionei, a desoxirribose apenas facilita essa dupla hélice. Então, a vantagem dela ter se tornado mais comum foi só porque ela facilitava a formação da dupla hélice, e a dupla hélice tinha essas vantagens em garantir essa proteção extra. Já no caso da timina, provavelmente isso é melhor explicado pelo processo de desaminação. Desaminação é um processo em que moléculas de água podem acabar se interagindo com algumas dessas moléculas, dessas bases nitrogenadas, levando a uma perda de um grupo amina. E com a perda desse grupo, a molécula acaba sofrendo uma mudança. No caso da adenina e da guanina, essa mudança leva à formação de uma base nitrogenada não típica. E aí ela pode ser facilmente corrigida por outras ribozimas ou por proteínas presentes que podem encontrar o erro e corrigir esse erro na molécula, de forma bem simples. Mas no caso da citosina é mais problemático. Por quê? Porque a citosina, quando ela sofre essa perda, ela não se converte em uma base nitrogenada diferente que não é típica do RNA. Ela se converte em uracila, que é uma molécula que já está naturalmente presente no RNA. Então, mecanismos de reparo não conseguem reconhecer com facilidade se uma uracila é uma uracila original da sequência ou será uma uracila que surgiu, se formou a partir de uma perda de amina de uma citosina. Os mecanismos não conseguem reconhecer isso. E isso foi um problema sério durante a evolução do RNA. Acontece que uma solução bem simples é o uso da timina. A timina é uma molécula que se comporta de forma muito similar à uracila, mas ela é diferente. Então, se uma molécula de reparo encontrar uma uracila numa molécula de DNA, ela pode simplesmente substituir a uracila por uma citosina e não vai haver um risco dela substituir uma timina, porque ela vai reconhecer a molécula como sendo diferente, ainda que a timina desempenhe muitas funções similares à uracila. Então, a grande vantagem da substituição da uracila pela timina era essa vantagem em facilitar o mecanismo de reparo, caso acontecesse uma mutação na citosina devido à perda de amina. Então, essa foi uma vantagem também em manter a sequência estável, como mencionei anteriormente. Mecanismos de preservação da sequência são importantes para manter algumas características muito vantajosas em organismos, em ambientes, e não só ambientes mais estáveis, mas também, mesmo em ambientes dinâmicos, quando é uma característica muito importante para várias funções do organismo. E uma coisa interessante é que, atualmente, as timinas, as bases nitrogenadas de timina, elas se formam a partir de moléculas precursoras de bases nitrogenadas do RNA atual. Então, o processo de formação dessas moléculas ele é facilmente visto, mesmo nas células atuais, quando vemos a formação dessas moléculas
dentro das células modernas. Então podemos ver essa ancestralidade provavelmente entre essas moléculas, mesmo nas células atuais. E aí é importante salientar uma outra coisa. Provavelmente, esse processo de substituição do DNA pelo RNA teve um papel muito importante via os vírus. Então, provavelmente, um cenário que tem sido discutido por alguns autores é que talvez os primeiros organismos, entre aspas, que podem ter tido o DNA ao invés do RNA, fossem não as protocélulas propriamente ditas, mas os ancestrais dos vírus atuais. Isso porque a presença de uma molécula de DNA ou mesmo de um DNA com uracila, que seria uma molécula com a desoxirribose, mas com uma uracila, seriam moléculas que teriam uma vantagem contra mecanismos de defesa contra esses vírus, porque eles não seriam reconhecidos por esses mecanismos. Então, tais mecanismos podem, então, ter se tornado mais predominantes e, eventualmente, vírus com moléculas de DNA, e tanto de DNA com uracila quanto DNA de timina, típico, visto nos seres vivos atuais com células, acabaram se tornando predominantes em alguns desses grupos de vírus. E, eventualmente, por mecanismos de transferência horizontal de genes, alguns dessas moléculas de DNA podem eventualmente ter se tornado presentes em células atuais. E isso está ligado, inclusive, com a principal hipótese que tem sido discutida mais recentemente sobre a origem dos vírus, que é o modelo quimérico, que já discuti em um vídeo anterior sobre o vírus, mas, de forma bem resumida, essa hipótese sugere que muitos das moléculas replicadoras dos vírus atuais se originaram no período da pré-biótico, antes da formação das células propriamente ditas, só que muitas dessas moléculas eventualmente passaram a atuar dentro das protocélulas e, eventualmente, muitas das proteínas atuais que envolvem o material genético dos vírus são proteínas que se originaram posteriormente a partir de elementos desses moléculas de DNA ou de RNA replicante parasitário de vírus saírem de dentro da célula eventualmente. Então, é um mecanismo bastante mais complexo em que envolve moléculas parasitárias replicadoras parasitando protocélulas e eventualmente saindo dessas protocélulas posteriormente com a evolução de camadas proteicas de proteção em torno delas. E dentro desse mecanismo, você consegue criar uma explicação plausível para como aconteceu também essa transferência dos mecanismos iniciais de DNA, que surgiram talvez primeiro em vírus e depois passaram para as protocélulas, eventualmente. Acontece que, ao mesmo tempo que todas as moléculas estavam surgindo, então o DNA e as proteínas estavam diversificando, as membranas e o citoplasma da célula das modernas também estiveram evoluindo e sendo bastante afetadas por essas moléculas, principalmente na manutenção dos componentes do citoplasma, com a evolução e diversidade dessas moléculas, e também na evolução das membranas das células, seja na introdução de proteínas dessas membranas, então as membranas atuais das células atuais elas são formadas não só por camadas de lipídio, mas também por uma série de proteínas que atuando tanto como receptores, mas também atuando como formação de poros, em um mecanismo bastante diversificado. Mas aí entramos em um pequeno dilema, que é o seguinte: hoje, as células atuais elas dependem de poros para constante entrada e saída de componentes do interior da célula. E a gente sabe que durante a formação do RNA, das proteínas, do DNA, dessas várias moléculas, era necessário que as protocélulas constantemente absorvessem componentes do meio. Então, aminoácidos, bases nitrogenadas, ou mesmo componentes precursores dessas moléculas para a formação do DNA, do RNA e das proteínas e das cadeias curtas de peptídeo. Era necessário isso. Só que muitos dos mecanismos de formação de poro dependem de formação de proteínas para a passagem dessas trocas de material atual. Existem modelos que tentam explicar, facilitar um mecanismo de passagem dessas proteínas e desses compostos para dentro da célula, mas muitos desses modelos têm alguns problemas e limitações. Outro problema é que alguns dos cenários iniciais para a formação de membranas sugerem que provavelmente as primeiras membranas elas tinham apenas uma única camada lipídica, onde você não teria um espaço de vácuo interno com o citoplasma típico das células atuais.
Então não seriam exatamente vesículas completas. Então esses dois problemas são dois problemas sérios para explicar a evolução da membrana plasmática e como que essas moléculas estariam associadas a essa membrana plasmática. Mas há uma proposta interessante que tem sido discutida desde uns anos atrás, que é a proposta de evolução externa à membrana. Então, basicamente, o que essa proposta sugere é que provavelmente as primeiras membranas celulares elas se formaram em um ambiente próximo de rochas e de minerais com uma série de propriedades de pH e de isótopos, e as proteínas, ou melhor, as cadeias curtas de peptídeo, os RNAs replicantes, eles teriam se originado não internamente a essas membranas, mas na superfície externa delas, dessas membranas, se movendo e interagindo com essas cadeias de minerais. E esse é um cenário que, inclusive, explica como que você poderia ter mecanismos para a formação dessas moléculas, porque algumas dessas moléculas precisariam de processos de desidratação para se formarem. Então, é possível que essas moléculas, se formando em ambientes de lagos quentes, como já vimos no vídeo anterior da química de sistemas, poderiam permitir um ambiente que essas moléculas tivessem um acesso mais externo ao ambiente, permitindo contato com nucleotídeos e com aminoácidos no ambiente e permitiriam também o acesso a um ambiente que poderia ser desidratado para a formação de alguma dessas moléculas. Eventualmente, com a diversificação dessas moléculas ligadas na superfície de membranas, poderemos ter evoluído algumas estruturas proteicas, como por exemplo algumas cadeias primitivas de citoesqueleto, que hoje a gente sabe que antes achávamos que era uma característica exclusiva de eucariotas, hoje sabemos que procariotas também têm, e com isso você poderia ter um processo de invaginação, onde você teria a formação de uma camada dessas membranas interna, permitindo uma proteção extra a algumas dessas proteínas e alguns desses RNAs e, eventualmente, com a evolução do DNA, uma proteção extra. Esse mecanismo de invaginação, ele consegue, inclusive, explicar o dilema que temos da formação da camada de dupla de lipídios e a formação de poros, porque com a invaginação você teria uma manutenção de um poro. Então, à medida que essas proteínas e que eventualmente o DNA tivesse diversificado, provavelmente as membranas elas também estiveram evoluindo junto com esse processo. Em última análise, uma mensagem que eu várias vezes tenho mencionado nesses vídeos, o processo é muito mais dinâmico e complexo do que muitas vezes a gente acaba ilustrando em algumas aulas. Eventualmente, com tudo isso, é possível que tenha surgido não uma, mas vários grupos dessas protocélulas em ambientes bem diversificados, e desses vários grupos, uma população específica acabou dando origem ao que nós chamamos de LUCA, o último ancestral universal comum, algo que já discuti em um dos primeiros vídeos do canal, então recomendo para quem estiver interessado focar nesse vídeo em que eu explico quais são as evidências que temos do LUCA especificamente. Mas o fato é, hoje, conseguimos também, comparando os genomas e características de vários organismos, reconstruir como era o LUCA. E provavelmente o LUCA, que não era um único organismo, mas uma população de organismos, ele já tinha vários mecanismos atuais das células atuais. Então ele já tinha, talvez, essa membrana plasmática, como conhecemos, ele já tinha vários metabolismos presentes em células atuais, ele já tinha ribossomos, já tinha capacidade de formar ATPs, já tinha também mecanismos de combate a vírus, como eu falei, os vírus provavelmente já estavam presentes nesse período, já, e mecanismos para formação e ligação de aminoácidos ao RNA transportador. Então, muito dessas moléculas atuais que vemos hoje e que vimos nos últimos vídeos, finalmente se agruparam depois de todos esses processos evolutivos e se tornaram o LUCA, o primeiro organismo ancestral, ou melhor, o último ancestral universal de todos os organismos atuais. Nos próximos vídeos, vamos focar em como esse LUCA, essa população de LUCAs, acabou então dando origem ao modelo atual das células vivas atuais, na complexidade atual, focando principalmente na evolução de várias características presentes exclusivamente nas
células procariontes e na evolução eventual da célula eucarionte. Essas são as fontes do vídeo e até mais.